tenho observado algumas pessoas falando com Paulo, como se Paulo fosse um filósofo, um grande teólogo, em que se preocupava com assuntos contenciosos, com doutrina de homens, que se preocupasse com filosofia na realidade, né? Filosofia propriamente dita, e que se apegam muito aos escritos de Paulo, com suas polêmicas de assuntos de pontos difíceis de se compreender. Outros detestam até Paulo, né? O apóstolo Paulo. Eu gostaria justamente numa carta do apóstolo, que é em 1 Coríntios, capítulo 2, para nós analisarmos assim qual realmente a visão de Paulo e o que realmente ele pregava, né? E vamos ver aqui essa tese de que muitos defendem, com essa preocupação de elevar a Paulo como um grande mestre, um grande, como os homens sempre procuram fazer até com o Messias, né? Porque Yeshua, Jesus, ele nunca se colocou como um grande, ele sempre se colocou aqui na sua humanidade como o pequeno Cristo que veio, que deu a sua vida por muitos. Os homens gostam de deturpar as escrituras, mas nós temos aqui uma coisa que Paulo nunca fez e que muitos fazem, né? Hoje nós temos grandes pregadores, como sempre houveram, talvez homens que deram a sua vida pelo Evangelho, e muitos, os homens possuem idolatria com seus livros, né, suas biografias, começam a idolatrar e fazem, além do comércio, de venderem livros dos grandes homens. E tem essa tendência idólatra por parte da cristandade atual. Mas eu gostaria de desmistificar essa coisa de Paulo, acerca de Paulo, e vou ler aqui em 1 Coríntios capítulo 2, para entendermos realmente qual era o objetivo do irmão Paulo, desse servo de Cristo, que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem
qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Leia esse texto, leia em 1 Coríntios capítulo 2, e veja do que Paulo fala. Paulo fala de uma intimidade com o Senhor Jesus. Paulo fala do Espírito de Deus, uma revelação espiritual, um homem espiritual, que não se apoiou na sabedoria humana, porque o seu objetivo era revelar Cristo, seu Filho. E esse Filho foi revelado no próprio Paulo. E Paulo agora, ele começa a expressar o Senhor. E no versículo 1, ele diz que ele não foi com nenhuma palavra de sabedoria, foi de persuasão. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que havia muitos estrangeiros, inclusive gregos, e que é o auge da filosofia grega, no meio desse berço da cultura grega, de todo conhecimento. Paulo abdicou de tudo isso que muitos alegam, assim, atrelam isso a Paulo, de maneira que venhamos a acreditar que a sabedoria e o crescimento espiritual vem pelo estudo da filosofia e o estudo da teologia propriamente dita, quer seja ela sistemática ou não. Mas Paulo aqui não está falando de uma teologia, ou de uma filosofia grega, não que os estudos teológicos, não que o conhecimento seja desprezível, não. Ele é importante. Mas a nossa pregação deve se basear em Cristo e esse crucificado. Como ele diz aqui, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Por quê? Você pode ter todo o conhecimento do mundo, ter toda a formação. Eu conversando com um amigo hoje, e eu tinha dito a ele, você pode ter todo o conhecimento do planeta, tem muito conhecimento, ser PhD, não, você está na sua cozinha, você está sozinho, tem ali verduras, fruta, carne, muitos alimentos. Aí me diga uma coisa, o que é que vai valer o seu PhD em História ou em Matemática na hora de cozinhar? Você precisa ter um curso, você precisa então ter aprendido com alguém a fazer uma comida, porque se você não tiver nenhuma experiência, aquele conhecimento que você tem, ele não vai lhe servir naquele momento para você preparar aquela comida e encher a barriga. Então tem coisas que são práticas. Isso leva a acreditar que se você estiver um analfabeto que sabe nadar e um cientista num barco, e o barco afunda, se o analfabeto sabe nadar, ele vai viver. O cientista já era, morre afogado com todo o seu conhecimento. É como um nativo, um índio, que tem os seus conhecimentos naturais ali na mata atlântica, e ali dentro ele precisa de ter, o cientista precisaria dentro com ele, ter um treinamento de selva, caso contrário morreria. Então existem algumas coisas práticas, como a comunhão com o Senhor, como Cristo vivo, ressurreto, e Ele dentro de nós, que é uma experiência viva, que nós só vamos obter através da coinonia. Aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, nos diz, nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, como Paulo fala aqui. Paulo pega Cristo crucificado, mas também prega Cristo ressurreto. Então nós vivemos numa vida de ressurreição. Nessa vida de ressurreição nós temos que andar por essa vida. Então o conhecimento, os dons espirituais, como aqui os coríntios, eles tinham todo o conhecimento e tinham todos os dons e ainda eram carnais. Então o que Paulo estava tratando com esse irmão aqui em Corinto é porque, embora tivessem conhecimento no meio de toda aquela cultura, não era isso que
iria formar nesses irmãos o caráter de Cristo, porque é algo espiritual, que só vem em plena comunhão com Ele, porque fomos chamados para essa comunhão. Só vem através da renúncia, só vem através da ressurreição, da morte de Cristo na cruz, de tudo que Ele fez por nós, da nossa justiça, Ele pagou. Então você jamais, com todo conhecimento, poderia alcançar o perdão de Cristo. O cristão pecando, se ele não for à cruz, aos pés da cruz, aos pés do Senhor, ele não pode ser perdoado. Então você pode ter todo o conhecimento, e você ainda ser carnal, como ele continua, quando ele chega aqui em 1 Coríntios capítulo 3, ele trata esse irmão como carnais, não há como espirituais, porque ele diz que eles ainda bebiam leite, não poderia dar a eles alimento sólido, carne, porque não beberam como carne. Ele disse, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens, um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então, andando em várias carnalidades, como observamos aqui, e tendo muito conhecimento, muitos dons, Paulo estava aqui mostrando para eles que eles eram reprovados, que eles estavam reprovados, porque eles praticavam toda sorte de impureza, adultério, fornicação, litígios, confusão, a glossolalia, o falar em língua, a língua estática, com toda confusão, sem nenhuma ordem na sua reunião. Então, com toda essa bagunça e com todo esse problema dos irmãos em Corinto, nós acreditamos que lhes faltava algo, faltava Cristo, e esse crucificado. E muitas vezes nossa vida está uma bagunça, porque temos muitos conhecimentos, estudamos muito, hoje temos muitos meios para estudar através da internet, temos também escolas bíblicas, muitos seminários, mas as igrejas estão divididas, cheias de problemas, os irmãos estão perdidos, eles têm muito conhecimento, mas não Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Quando ele fala em Cristo crucificado, porque nós temos que levar a nossa cruz. Não no sentido que temos que levar a nossa cruz para nos salvar ou para buscar a salvação, porque nós temos a salvação, mas no sentido que temos que negar o eu, para nós termos uma recompensa futura, termos direito a reinar com o Senhor, termos direito de recompensa, de termos direito de termos um julgamento que a igreja vai passar e sermos aprovados pelo Senhor. Então, o que nós viemos a buscar Cristo e esse crucificado, e não nos apoiar em sabedoria humana, embora que necessitamos dela para em alguns casos, mas nunca, jamais deixar que a sabedoria humana e que dons espirituais sejam tão elevados como a nossa comunhão com Ele. Até porque, como eu falei outrora e repito, você pode ter 50 anos de crente, todo conhecimento e ter dons, pular, marchar, falar nas línguas que você acredita, e pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, você saber dominar todas as teologias sistemáticas, ser um grande filósofo, mas se você não tem comunhão com Cristo e esse crucificado, se o caráter de Cristo não está sendo formado em você, você não está tendo uma experiência espiritual com o Senhor, você não está tendo renúncia, você não está orando, você não está buscando, você não está buscando um crescimento espiritual, você é um menino em Cristo, o que vai acontecer é que você vai ser como qualquer um garoto. Pega uma criança, você dá um frasco de remédio para ela tomar, ela derrama o remédio e fica brincando com o vasilhame ou com o recipiente e esquece de tomar o remédio. E o remédio é Cristo. Nós estamos brincando com isso, estamos muitas vezes buscando um conhecimento, mas esse conhecimento que nós estamos buscando, ele não vai gerar em nós nenhuma vida, porque a vida do Senhor é sublime, ela só vem por Cristo e esse crucificado. Que essa palavra possa ficar no vosso coração. Jesus te abençoe. Nos abençoe.